Bom, estamos mais uma vez reunidos aqui em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitudes. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante difícil, que se chama, desafiador, na verdade, né? Que se chama estado mental. Então, vamos lá. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que atinja a espiritualidade, já afirmavam as antigas religiões do Oriente. Seria preciso que o homem se apartasse do Maya, que são as ilusões da existência, do nascimento e da morte. Para que pudesse conquistar o Nirvana, diziam que seria imperativo extinguir todo o desejo de ser, aniquilando assim o ego, que é a individualidade exaltada e distraída pelas fantasias do mundo. Ao mesmo tempo, encontramos Jesus instruindo-nos que, para alcançarmos o reino de Deus, é preciso nos despojarmos do egoísmo, o terrível adversário do progresso espiritual. As bem-aventuranças do Mestre nada mais são do que vias para se alcançar a iluminação, ou seja, elevar-se através da mansuetude, humildade e simplicidade, abandonando todo o sentimento de personalismo. A moderna psicologia tem toda a atenção voltada para que as pessoas entrem em contato com a realidade e terminem com suas ilusões, que são as causas da distorção de sua visão e percepção de si mesmas em relação às outras. O Maya das religiões orientais era tudo que impedia as almas de atingir o estado de bem-aventurados, também conceituado como Nirvana, o reino dos céus, conforme as diferentes denominações e crenças religiosas. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros que caracteriza o estado de egoísmo, um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Será que a gente para por aqui? Acho que pode, né? Vocês podem começar aí as reflexões. Acho que paramos por aqui, né, Tássia? E eu fiquei pensando muito sobre essa leitura e sobre o que falar, porque, na minha concepção, parece que ela nos convida a mesma coisa que o Evangelho nos convida, a nos despojarmos do homem velho para darmos vida ao homem novo, né? E esse homem novo, ele demanda esse bem conviver consigo, bem conviver com o todo também, com o social, com o mundo. A gente não pensar só em nós mesmos, mas eu acho que eu ficaria com a definição de saúde da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, porque ela fala que a saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então, trazendo para nós essa ideia de que você estar bem é você estar bem contigo, estar bem com o outro, estar bem com o meio ambiente onde você vive. Então, é um pensamento que ele sai só de nós, do nosso, e vai para o todo, né? E eu acho que isso é nós tirarmos um pouco desse egoísmo que ele fala da nossa existência, é a gente ampliando a nossa visão e pensando no todo, pensando em nós, mas pensando no outro. Se eu tenho qualidade de vida, o outro também ter qualidade de vida, né? Então, eu acho que qualidade de vida, eu não falo só qualidade de vida material também, mas qualidade de vida espiritual, psicológica, mental, social, ambiental, tudo, né? Nós somos seres múltiplos, então... E integrais, exatamente. E precisamos disso, né? Pode falar. Não, pode continuar. Eu não estou para te interromper, só para te lembrar. Não, mas é que eu acho que o meu pensamento é mais ou menos nessa linha, quando a gente fala do egoísmo, né? O egoísmo é, de certa forma, uma descentralização de nós mesmos, né? É um processo de tirar o olho só de nós para que a gente possa ver o todo, né? Para que a gente, como no nosso estudo anterior, que ainda está fresco em nossa mente, né? Não é aquela ideia de você olhar só para você, mas é de você pensar no todo, de você pensar no coletivo, de você ter um olhar amplo, amplo. Eu me lembrei de uma leitura do livro Boa Nova. Eu não me recordo o título da leitura, mas o parágrafo final dela é quando Pedro está desencarnando, que Pedro foi um discípulo que Jesus veio buscar ele. Lá no livro conta
Só que Pedro achou que quando ele desencarnasse, ele ia descansar. Então ele chegou e falou para Jesus, pô, Jesus, e agora? Onde é que a gente vai descansar aí, ó? Tô há muito tempo na labuta, tô querendo saber como é que vai ser as férias, né, velho? Aí, o que que acontece? Jesus fala para ele assim, ó, enquanto houver um ser com uma lágrima no mundo, eu estarei em trabalho. Mais ou menos isso. Não é na íntegra, mas o raciocínio é esse. Dizendo para nós que enquanto houver um necessitado no mundo, uma pessoa com uma dor, Jesus estará ao nosso lado para amparar. E isso é uma visão não egóica. Bela, não quer fazer comentário? Não? Nenhum? Bom, o que me chamou a atenção foi aquele primeiro trecho que você leu, que é do capítulo 11, item 11. A frase que diz assim: é preciso mais coragem para vencer a si do que para vencer os outros. Isso ficou muito forte para mim desse trecho, porque eu sou que nem Paulo, tenho um espinho na carne o tempo inteiro. Então, eu tenho algumas coisas em mim que eu acho muito complicado de buscar, né, assim, melhorar. Eu acho desafiador buscar melhorar, exatamente para melhorar a convivência com os outros, para melhorar a minha integração com o meio, para descentralizar, como a Dani falou, a minha existência de mim. Porque eu não sou uma ilha, eu não sou só eu, né? Eu tenho uma infinidade de relações que eu prezo e que algumas características que eu trago, se eu não trabalhar, não vai ser possível que essas relações sejam harmônicas, que essas relações edifiquem, né, a todos os envolvidos nelas. Ai, gente, é tão bonito, né? Porque eu lembrei, a Dani falando dessa passagem aí da Boa Nova, eu lembrei que no budismo também é assim, dizem que Buda fala isso, né? Eu vou ficar até que o último homem dê as costas, ou seja, para ele ver as costas, então ele vai ser o último. Então é isso, né? Se comprometer com toda a humanidade. E aí você vai vendo que, na verdade, até em relação a isso, se a gente parar para pensar, existe uma unidade. Modifica-se a religião, modifica-se a crença e fica ali aquela lição imortal, né? Que as grandes religiões vão dizendo a mesma coisa. E esse assunto em especial também para mim é extremamente desafiador, porque eu acho que a gente só conhece alguns vislumbres do não egoísmo, né? Dessa unidade que é tanto falada, mas que realmente a gente vivencia muito pouco, né? E aí eu peguei alguns trechos assim de várias doutrinas que falam basicamente sobre a mesma coisa, né? Tem uma palestra da Lúcia Helena que ela fala que, na verdade, a raiz de todos os males é o egoísmo. E ela fala que ela nos desafia a ver problemas em nós, nos outros, na sociedade, que não tenha como raiz o egoísmo. Então, o egoísmo seria a raiz de todos os males. Então, você vai ver ali na. E é muito bonita essa comunicação entre as doutrinas, né? Na filosofia tibetana, tem uma parte que diz assim: primeiro, na verdade, que fala sobre a heresia da separatividade, que é basicamente o egoísmo, a gente se achar separado do mundo, a gente ter esse sentimento de que a gente está apartado, né? De que a gente é um ser especial, único, e que, na verdade, não, somos todos um. Aí vem falar, cadê? Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Olha que bonito, né? Isso é Jesus falando, né? Aí, se a gente analisar as palavras de Paulo, pois não sou eu que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Então, é a mudança de paradigma, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, é realmente o Cristo como esse ser uno, como essa unidade que interliga ali todos nós e que a gente está ali achando que, na verdade, nós somos seres apartados desse uno, assim, né? E tem basicamente um monte de outras doutrinas falando a mesma coisa. Então, se a gente for parar até para ver as religiões, sabe, tá todo mundo ali falando e pregando coisas universais. E a gente ainda nessa achando que, na verdade, as religiões estão apartadas, que nós estamos apartados do universo. Então, é uma concepção ainda muito utilitarista, né, gente? Aí a gente pensa, realmente, a gente não está muito preparado para essas coisas, não.
Continuando? Assim, é um desafio diário, na verdade, né? Bom, Continuando. não devo ser contrariado. É uma das frases, né? Preciso controlar os outros. Sou dono da verdade. Nunca poderia ter acontecido isso comigo. São atitudes ilusórias herdadas por nós de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de tudo para mim ou de tudo girar em torno de mim vêm do interesse individualista, resquício da animalidade por onde transitamos em priscas aéreas em contato com os reinos menores da natureza. A caça no mundo animal nada mais é do que o uso dos instintos de preservação e conservação. Felinos de grande ou pequeno porte, como por exemplo o leão e o gato, matam seres indefesos e cordiais, como o antílope e o beija-flor, para alimentar unicamente a si próprios e as suas crias. Não devem, porém, ser considerados como egoístas e cruéis, pois somente colocam em prática os mecanismos atávicos de sua criação, frutos da própria natureza. O egoísmo e o orgulho têm sua fonte num sentimento natural, instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode fazer de inútil. Com a simples presença no lar de um segundo filho do casal, é perceptível em quase todas as crianças a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, como centro de tudo. É natural e compreensível o aparecimento do impulso egóico. O medo de perder suas satisfações, cuidados e compensações psicoemocionais faz com que a criança, nessas condições, use o instinto de preservação a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltados para ela e agora divididos com o novo irmão. O denominado ciúmes ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado normal, desde que não tome proporções alarmantes. É uma reação natural diante de situações verdadeiras ou imaginadas de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada. Aberta a comentários, gente. Essa parte da criança que ganha o irmão é bem interessante, porque normalmente eu convivo muito com criança, né? E normalmente eles estão nessa fase da alfabetização, é a fase em que os pais escolhem exatamente para dar o irmãozinho. Não sei qual é o mistério, mas é normalmente quando eles estão ganhando irmãozinhos. Gente, mas fica uma coisa assim, a gente consegue perceber até um retrocesso em algumas questões, porque por conta do irmãozinho, ele que já estava uma criança autônoma, uma criança que já buscava novos aprendizados, simplesmente quer voltar a chupar chupeta, volta a fazer xixi na cama, coisas assim. É bem interessante de observar. Mas, sabe, Tássia, ouvindo as suas colocações, eu acho que é bem importante a gente pensar naquelas questões que o Marlon Reikdal até coloca também. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, a gente tem que exterminar o nosso ego para conseguir pensar no todo, que o ego é mau, o ego é isso, o ego é aquilo. E não, é o contrário. Você, na verdade, precisa fortalecer o seu ego para que você se descentralize, para que você entenda e enxergue o outro. Porque se você tiver um ego frágil, um ego doente, o que o outro fala vai te afetar, o que o outro pensar vai te afetar de forma negativa, onde você vai querer defender seus pontos de vista, falando as frases que ela começou na leitura novamente, né? Que ela Aqui, não deve ser contrariado, preciso controlar os outros. Então, isso tudo, para mim, é reflexo de um ego doente e enfraquecido, sabe? De um ego que não foi construído em bases sólidas, em bases que realmente levam a pessoa a refletir, a se modificar, entende? Então, é bem complexo, porque as pessoas precisam identificar e aprender a nomear as coisas, porque egoísmo é uma coisa,
ego em si é outra coisa, então tudo tem que ser nomeado. Egocentrismo é outra coisa, então tudo tem que ser bem nomeado e bem colocado, porque senão a gente se perde e aí você vai estar lá tentando matar o ego e vai piorar tudo. Não vai resolver, não vai te ajudar, né? E eu acho que para a gente também prestar atenção, uma coisa que me veio à mente é tipo assim, a velha história de sempre, nós precisamos do autoconhecimento, saber das questões da nossa alma também, assim como nós aprendemos em relação ao nosso corpo físico, olha, isso aqui é braço, isso aqui é perna, isso aqui é cabeça, nós precisamos... Serve para isso, serve para aquilo. Exatamente, né? E, ó, tem essa função e tal. A gente precisa começar a aprender e ensinar para as nossas crianças em relação à estrutura mental também, a parte das nossas emoções, porque isso é fundamental. E ir fortalecendo, ao invés de fortalecer a competição, fortalecer o crescimento, a educação das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Você não conhece, você não tem como aprimorar uma coisa que você nem sabe que existe, que você não conhece. Então, eu acho que a grande questão é muito isso, porque a gente vê, como a leitura traz para nós, desde criança, uma influência disso em nossas vidas, a influência do egoísmo, e como que isso reverbera à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai se tornando adulto, e muitas vezes podendo reverberar de uma forma muito negativa. Então, porque o bebê, ele é egoísta. O bebê, ele passou a vida toda ali, antes de nascer, ele era nutrido, ele era aquecido, ele tinha todas as necessidades dele atendidas prontamente. Quando ele nasce, ele tem uma cuidadora ou uma mãe, alguém que está ali para atender todas as necessidades dele. Então, assim, é normal, eu acredito até que é uma condição normal de uma pessoa saudável, de uma criança saudável, ela lá no início da vida, ela apresentar esse egocentrismo, porque é o que ela está acostumado. O mundo meio que gira em torno do menor, né? É na proteção, é em prover, né? Tudo para manter confortável. Porque nós nascemos com dependência, né? Exatamente, nós somos bem dependentes. É bem interessante essa abordagem, e isso que você fala é extremamente importante, de que a gente tem que ensinar isso aqui é tristeza. Tristeza a gente pode expressar assim, assim. Tristeza serve para isso, para isso, para isso. Isso aqui é raiva. Raiva não é negativa, gente. A raiva pode ajudar a pessoa a criar muita coisa. Coisa boa, inclusive. Pode impulsionar, por uma raiva que a pessoa sente de algo, isso pode impulsioná-la a criar algo muito bom, a fazer algo muito bom. Né? Jesus se irou quando ele jogou as mesas do pessoal que estava fazendo comércio no templo. Irai-vos, mas não pequeis, né? Tudo bem você se irar. O que você faz com essa ira que é algo que deve ser, né, mais medido, comedido. Então, assim, é bem interessante observar tudo isso e bem interessante. E ele fala que, né, o denominado ciúmes ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado normal, desde que não tome proporções alarmantes. É uma reação natural, né? Mas eu acho que, assim, fora isso tudo que vocês disseram, eu acho que tem algo ainda além, sabe? Que aí, na verdade, são algumas suposições que eu imagino, que eu acho que a gente vivencia muito pouco a unidade, sabe? E eu acho que o nosso conhecimento, ele vai sempre sendo um crescente no sentido de tirando esses véus da ilusão para que a gente possa encontrar a unidade, sabe? Então, eu concordo que para a gente, por exemplo, fazer renúncias e para a gente não ser egoísta, a gente tem que ter isso que você chamou de ego fortalecido, mas no seguinte sentido, de eu sei quem eu sei que eu sou um ser humano de valor, eu sei as minhas potencialidades, mas ainda assim eu posso renunciar. Então, essas renúncias, elas não são feitas porque eu tenho um valor menor, né? Mas porque eu soube abdicar, entendi que aquilo eu poderia fazer e estava tudo bem, né? E eu acho que é isso. A Lucilena, ela fala uma coisa muito bonita, que a nossa sabedoria é no sentido da gente ir vendo vislumbres da unidade. Então, assim, você imagina
a gente chegar num ponto de acordar e a nossa motivação ser para o bem comum. Imagina você acordar e falar assim: eu estou acordando com o sentido de criar, não só para mim, mas para o bem comum. E para o bem comum significa, às vezes, eu abdicar e renunciar das minhas próprias necessidades, pontos de vista. E para a gente isso ainda é muito desafiador, porque a gente vê realmente poucos vislumbres. Se você for parar para pensar quanto tempo a gente usa da nossa semana, do nosso dia, em prol do outro, em prol do bem comum, né? Na verdade, para mim, a evolução, o caminho é sempre esse, sabe? Então, assim, eu imagino que num patamar desses missionários é sim abdicado disso que ele chama de ego. Imagino, também é a minha opinião, assim. Mas não porque eles se acham inferiores, mas porque aquilo já faz parte deles, né? E tá tudo certo. Para a gente ainda não, a gente está ali nos patamares ainda começando a tirar as ilusões, mas é de vivenciar isso. Então, assim, você vê esses grandes homens, né? Grandes homens no sentido de grande conhecimento, de missionários que passaram independente da religião, você vê que de fato o que eles fizeram foi abdicar de quem eles eram em prol do bem comum, porque se fosse pensar neles, não fariam nada, não teriam realizado nada, né? Então, se você for parar para pensar assim, um Platão, um Aristóteles, um Allan Kardec, inclusive, existiriam. Aliás, a tarefa que eles realizaram existiria sem eles? Com certeza. Então, a gente entende também que a nossa personalidade é muito inferior ao trabalho de bem comum que eles vieram realizar, né? Um trabalho eterno significa muito dessa despersonalização, pelo menos assim eu entendo, né? Mas que a gente ainda realmente não está nesse patamar de vivenciar. Para conversar sobre essas coisas é realmente no nível assim muito superior ao que a gente vivencia, ao que a gente é. Mas imagino eu que o caminho é visualizar essa unidade e que é bem como ela disse, assim, né, Lúcia Helena, se a gente for parar para pensar, todos os males estão envolvidos, é o egoísmo. Porque se eu levo vantagem em relação a outra pessoa, porque ainda é isso, né, gente? Assim, é eu ter a ilusão de que quando eu ganho e outro perde, isso é bom para mim. Que isso não me atinge, como se a gente não fosse parte de um todo também, sabe? Então, eu acho que também tem essa parte da gente ainda achar que eu sou uma coisa, o outro é outra coisa, que eu posso levar vantagem e que eu ainda posso ser feliz e que isso não vai me atingir de algum modo, né? Uma das coisas muito bonitas é entender isso. Cada ser humano que cai, parte disso é minha responsabilidade. E toda vez que um ser humano se eleva, parte disso também sou eu, porque no final das contas somos todos um. Só que é realmente um raciocínio assim, muito mais complexo do que a gente vivencia, mas é vivenciar nos pequenos patamares ali, né? Mas somos todos irmãos, né, Tássia? É, Eu acho que esse entendimento de que quando a gente causa um prejuízo para alguém, a gente está causando um prejuízo no universo, né? E um desajuste que vai depender de uma reparação, vai ter uma demanda de reparação, né? Eu acho isso muito importante, a gente ter essa consciência de que tudo afeta o todo. A nível individual, né, Dani, cósmico, né, não vai nem ali no pequeno montante, é um grãozinho que para a gente é ínfimo e que talvez realmente, se a gente parar para raciocinar, a gente talvez não consiga, porque é isso, a gente tem poucos vislumbres ainda sobre isso. Dá para pensar naqueles videozinhos que tem mostrando o efeito dominó, né? Eles montam aqueles esquemas gigantes ali e você toca numa pecinha, vai derrubando tudo. Exatamente, de leve. É que nem a teoria lá do caos, se eu não me engano, que é o bater das asas de uma borboleta no Japão pode causar um tornado, não sei onde, um terremoto, um negócio assim. E é isso, e agora me veio à cabeça, inclusive a criação do umbral, né, que é uma das coisas que a gente existe, umbral é a criação de Deus? Não, é a consolidação de pensamentos e de ideias dos vários encarnados que vão plasmando aquele ambiente, ou seja, o umbral existe porque eu também, com os meus pensamentos negativos, com as minhas ações, com as minhas intenções, eu estou plasmando aquilo, eu estou ajudando a criar aquilo.
Então, é exatamente isso, né? Aquilo que eu penso, mesmo que ninguém veja, e também não é bem assim, há controvérsias, tá plasmando alguma coisa no mundo, né? E o egoísmo seria exatamente a gente ir pensando nisso, que o que está acontecendo aqui comigo, que todas as vezes que eu acho que eu estou ganhando, eu não estou ganhando, eu estou perdendo, inclusive todo mundo está perdendo, não sou só eu, né? Vamos continuar? Vamos lá. Nas criaturas que desenvolvem seus primeiros passos no aperfeiçoamento ético-moral, a tendência egoística é um estado instintivo próprio do seu grau evolutivo e não um defeito de caráter incompreensível, nem uma imperfeição inexplicável da índole humana. Esse sentimento, encerrado em seus justos limites, é bom em si. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Como o feto necessita, por determinado tempo, do cordão umbilical ou mesmo da placenta para sua manutenção, assim também a humanidade transformará gradativamente esse impulso inato e ancestral, adquirido através dos séculos e séculos na luta pela sobrevivência nos estágios primitivos da vida. Essa mesma humanidade absorverá no futuro atitudes mais equilibradas e coerentes com seu patamar evolutivo, aprendendo a usar cada vez melhor seus sentimentos antes somente instintos. Dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva aos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução na percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Eis o antídoto contra o egoísmo, não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Aberto a comentário, gente. Ela e a Hamed sempre encerrando assim, pá, certeiro, né? Cirúrgico. Eu acho que é sobre isso. E ele traz para a gente essa questão de que, num primeiro momento, faz parte do nosso estágio evolutivo, é possível a gente aprimorar, a gente evoluir. Extinguir também não é saudável, como ele coloca ali para nós. Então, assim, é aquela coisa, a gente precisa buscar o equilíbrio, né? O entendimento, a compreensão. Isso vai trazer para nós uma vida mais tranquila, mais serena, que é o que ele também coloca lá no início. Então, tudo isso faz parte do mecanismo da nossa evolução, né? Nós temos instinto, precisamos aprimorá-los e transformá-los em sentimentos mais nobres, em atitudes mais nobres, porque vai chegar um ponto em que a justificativa de que são instintos não vai mais ter respaldo, porque nós precisamos evoluir. Quando a gente precisava, era instinto. Agora nós precisamos estar num patamar um pouquinho mais acima, evoluindo, né? Então, eu acho que é isso que ele traz para nós, essa questão da melhoria, né? Que é possível quando a gente compreende essa questão do egoísmo, né? Ele fala aqui que nós... deixa eu achar aqui, para lá. Existirá por determinado período de tempo nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude como a de Pilatos, que foi lavar as mãos, ela já não vai mais ter sentido, porque ele quis se eximir da responsabilidade. E nós não, nós somos convidados a assumir as nossas responsabilidades e as nossas escolhas, né? Então, é não fazendo aquilo que a gente não gostaria de passar por, né? Então, fica acho que essa frase final aqui é completamente assim, certeira, cirúrgica, né? Concordo. Gente, e tem um paradigma que eu acho que é, porque assim, né? É claro que faz parte da nossa evolução, a gente ainda vai levar uns milênios aí, quem sabe até mais, para realmente virar completamente a chave. Mas é aquele negócio, né? A gente não vai se tornar algo se a gente não começar a dar passos nesse sentido, né?
Então, tem uma frase de Platão muito bonita que ele fala que é assim, né? É você deixar de ver as coisas, tipo, para que que isso me serve? Então, deixar de ter uma visão utilitarista da vida e começar a pensar, talvez até em pequenas atitudes, não precisa ser algo grandioso, que é algo que a gente sempre comenta aqui, né? Mas parar, mudar o paradigma e pensar, como é que eu posso servir isso aqui, né? Então, deixar de ficar pensando sempre no que isso vai me trazer de benefício, o que isso vai me servir, para como é que eu posso servir isso. E é isso, é entender que a gente não vai virar Francisco de Assis de um dia para o outro, mas também se a gente não começar, se a gente não der passos nesse sentido, não vamos mesmo, né? Então, é aquela coisa de que, olha, não queiramos perfeição antecipada, mas caminhemos no sentido de construir isso, porque também isso é uma virtude que não vai nascer do nada na nossa vida, não vai brotar, né? Pelo contrário, são com muitas renúncias, é realmente um caminho longo e necessário, né? E bonito também, por que não? Então, tem até a frase de Francisco de Assis que eu achei que agora que eu anotei, é morrendo que se vive para a vida eterna. E que são essas frases. O outro, que é da filosofia tibetana, é abandona a tua vida se queres viver, que é muito no sentido daquelas frases iniciais que a gente falou e que várias doutrinas ao redor do mundo vão falando a mesma coisa, que é o egoísmo, né? Eu estou abandonando a minha vida para viver uma vida eterna, que é aquilo que Paulo diz, que é aquilo que Jesus diz, que é aquilo que Francisco de Assis disse, e você vai vendo essa unicidade de ensinamento, você fala, bom, aí deve ter alguma coisa que realmente faz sentido, porque tá todo mundo falando mais ou menos sobre a mesma coisa, que é o quê? Que é essa extinção do egoísmo. Então, até lá que a gente vá dando esses passos mais conscientes, aos poucos, de ir retirando mesmo isso, esse personalismo, de que tudo tem que ser do meu jeito, de que tudo é para o meu bel prazer, né? De que os outros podem perder para que eu ganhe. Então, é tirando essa visão, né? Bela, não quer comentar mais nada? Bela, comenta mais alguma coisa. Eu só falo assim, concordo. Não, mas é bem isso mesmo, não tem muito o que falar. Essa questão do não fazer ao outro que não gostaríamos que nos fizessem, né? E ainda mais, fazer aos outros, ter para com os outros atitudes que nós gostaríamos de receber. Eu acho muito importante isso. Você ser gentil, você ser, sabe, doce mesmo, porque assim, eu não sei, mas as pessoas, eu sou tida como ingênua, como sonhadora, como alienada por muita gente, né? E não, mas não é essa a questão. É porque, assim, cara, ok, se você quer dar espinho, dá, você é livre, pode dar. Você quer dar pedra? Dá, você é livre, mas eu escolho dar flor, gente. Uai, o que tem? Me deixa dar O que a flor. gente comenta, né, Dani? Aos outros como aos outros que sejam como são, a nós como a gente deve ser, né? E é bem isso mesmo. Se a gente for a vida pelo parâmetro do outro, é como se rebaixar. Então, se o outro é mal comigo, eu vou ser mal com ele, né? Então, é pelo contrário, é se rebaixar, é ser alguém que eu não sou, aí fazer algo que alguém está fazendo. Então, também não faz sentido, né? Então, é mudar essa percepção, porque assim como o amor a gente vê como uma fraqueza, né? Essa compaixão, essa fraternidade, a gente ainda vê como fraqueza. E veja a sociedade que a gente vive, de entender que isso é fraqueza e que não é fortaleza, né? Pelo contrário, isso é fortaleza interior. É saber que, independente das circunstâncias, independente das pessoas com as quais eu vou travar contato, eu vou continuar sendo quem eu sou e sendo cada vez melhor, não pelo outro, mas pela minha própria caminhada, pela minha própria individualidade. E é bem como você disse ali do ego ali, naquele sentido de se fortalecer, de entender que sou um ser humano, imortal, com os meus valores e que eles não vão depender das pessoas e das circunstâncias. Não é negociável. Não é negociável. Eu sempre falo assim, sabe? O afeto te afeta, porque, cara, isso é muito forte. Eu nunca vi um ser humano, por mais duro que seja, em que o afeto não afete, que a ternura não afete. Eu acho que nós estamos numa temporada muito seca da humanidade, com a necessidade mesmo, sabe? De você, parece que está osso no osso, a necessidade de você dar uma lubrificada nisso, e isso é feito através do amor.
através da ternura, através da docilidade no nosso dia a dia, sabe? As pessoas, tipo assim, perderam a capacidade de um bom dia com um sorriso, uma alegria simples, assim, sabe? Você ofertar alguma coisa para uma pessoa é como se você, nossa, mas por que tu está fazendo isso? É uma atitude ultra estranha, sabe? Eu acho que faz parte de você ir se desprendendo de si, você ir levando isso para fora. É porque não é pela gente. É assim, aquilo que eu estava falando com você hoje de manhã, sobre a camiseta, lembra? Não é por mim, não é porque eu tenho uma necessidade daquilo, mas porque como será que vai reverberar naquele indivíduo? Como será que aquilo vai cair naquele indivíduo? Entende? Será que não vai, de repente, acionar, não, pera, eu posso ser ainda melhor, eu posso modificar algumas coisas, porque alguém está depositando esse pouquinho de amor em mim, esse pouquinho de ternura em mim. É bonito, você falando sobre isso, Bela, me veio muito uma coisa de um livro que eu li, O Poder da Resiliência, algo assim. E que ele fala que meninos, por exemplo, da periferia, ou pessoas que tiveram uma vida muito dificultosa, que só delas terem uma pessoa, olha só, que a influência de uma pessoa que acredita no potencial delas é assim, foi feita uma pesquisa científica mesmo e que se mostrou que 70% de crianças que, mesmo em condições difíceis, tinham essas pessoas que realmente acreditavam no potencial delas, que isso já era um fator imprescindível para a mudança delas e para que na idade adulta elas realmente tivessem uma vida diferente daquilo que elas viveram, né? Então, para mim, me veio uma coisa muito bonita que a Lúcia Helena diz e que casa muito com isso que você está comentando, que é assim, é vontade de ser veículo de algo maior do que eu. Porque não sou eu, né? Entende? Eu sou pequena. Mas a gente tem esses vislumbres mesmo de eternidade, que é, nossa, que vontade de ser maior do que eu, que vontade de ser veículo de algo que é muito maior do que eu sou só um instrumento pequeno. E é nesses vislumbres, é travando contato com isso que a gente vai aprendendo e vai tomando gosto, gente, porque é isso, é treino. Não é acreditar que você nasceu assim. É uma coisa. Mas é isso. Se vocês tiverem mais alguma consideração, ou se Dani quiser fazer uma mini oração aí, vai ser fantástico. Vamos agradecer a espiritualidade por esse momento maravilhoso, né, de confraternização aqui entre a gente e que reverbere no coração de todos aqueles que nos ouvirem posteriormente, que a espiritualidade amiga esteja com todos, envolvendo em harmonia, em paz, em equilíbrio, e que nós possamos ser esse fator que agrega na vida dos outros, transformando nós mesmos e todos aqueles nos quais a gente conseguir tocar o coração deles com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com as nossas palavras. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos estar aqui no próximo domingo com muito amor no coração. Que assim seja. Assim seja. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau.